Pessoal, bom dia, tudo bem? Nesse momento eu quero desejar que o Espírito Santo, o nosso Deus de paz, nosso Deus de amor, e Jesus Cristo, nosso Salvador, seja plenamente entronizado na sua e na minha vida. Que possamos hoje desfrutar das bênçãos, da graça e da misericórdia do nosso Deus. Que você tenha um dia maravilhoso ou uma noite maravilhosa. Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo. O importante é que você tenha esse privilégio. Eu fico muito feliz de saber que muitas pessoas estão acessando meus vídeos. Já tive vídeo aí com mais de 400 acessos. Eu espero que em algum momento você sinta-se à vontade também, sinta-se motivado a patrocinar esses vídeos. Patrocinar no sentido de curtir, de se inscrever, de compartilhar esses vídeos. Patrocinar no sentido de curtir, de se inscrever, de compartilhar. Porque eu sei que você está compartilhando. No sentido de você também motivar outras pessoas a se inscreverem, no sentido de você aceitar o desafio de promover esses vídeos nas suas redes sociais. Te chamei pra me servir, Não há o que temer. Eu irei te conduzir. Posso transpor as barreiras que se opõem a ti. Eu te escolhi, nunca te rejeitei. Eu te escolhi, eu te escolhi. Vem como estás e segue-me.
Vamos orar então? Querido Deus, nosso Pai, nossa gratidão pelo que Tu és para nós. Um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus amável e amoroso. O Senhor nos ama tanto que foi capaz de enviar Seu Filho único e permitir que Ele subisse ao Calvário para que ali voluntariamente depusesse a sua vida, provando ao universo que Deus é amor e que Seu amor é infinito e incondicional para cada um de nós, que perdoa as nossas transgressões, apaga os nossos pecados e nos purifica de todo mal, que nos enviou o Espírito Santo como um instrutor, como um professor para nos guiar na Tua verdade. Nesse momento colocamos a nossa vida, Senhor, a minha e dos meus amigos e amigas do YouTube, do Facebook, do WhatsApp. Não sei qual é a mídia que vão usar para assistir esse vídeo, mas que o Senhor abençoe a todos, seja do Twitter. Abençoe a família de cada pessoa que assistir esse vídeo. Abençoe sua casa, abençoe seus planos para 2021. Que a misericórdia e a graça do nosso Deus assista a cada pessoa com as suas misericórdias e suas bênçãos. Que aquele que está doente, Senhor, segundo a Tua vontade, restaure-lhe a saúde. Aquele que está com problema na família, Senhor, que o Senhor dê vitória e restaure essa família. Que o Senhor também visite aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão desempregados. Que a mão do nosso Deus traga bênçãos e vitória e sucesso e prosperidade a todos os Teus filhos e filhas que assistem essa mensagem. Eu te agradeço, Pai, te suplico a Tua bênção por todos nós. E agora, ao abrir da Tua palavra, te louvamos e te agradecemos. Que o Espírito Santo fale conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, eu amo a história de Davi. E eu considero Davi como o personagem mais humano da Bíblia, ou pelo menos que se parece mais comigo. Eu não sou perfeito, eu já disse que não sou perfeito, e eu tenho colocado aqui nos meus vídeos que 3 características são muito vívidas, reais na vida de todo ser humano. É que nós somos pecadores. Certo? Nós somos pecadores. Deus nos ama, mesmo sendo pecadores. Deus ama os pecadores. Deus odeia o pecado. E Ele tem um propósito para a nossa vida. Ele tem um plano para a nossa vida definido antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, antes de eu nascer, Deus já escolheu você para a salvação. E nós não podemos duvidar disso. Davi é esse personagem que a gente pode olhar para ele e se perceber. Primeiro, um jovenzinho pastor de ovelhas, bem insignificante em relação à sua família, não tinha nenhuma posição proeminente na sua família, era aquele menino que ninguém fazia questão de convidá-lo para as reuniões. E Davi, ele sabia se posicionar nessa situação. Ele estava lá pelo campo cuidando das suas ovelhas, e quando Samuel aparece para escolher um rei, Davi não estava na lista dos prováveis candidatos a rei de Israel. Mas Deus não precisa de lista. E às vezes a gente... Eu me refiro aqui, por exemplo, aos jovens, né? Quando ele vai estabelecer assim, os critérios para escolher um emprego, para escolher uma profissão, para escolher uma namorada. Todos nós automaticamente fazemos a lista.
dos prós e dos contras. Você já conhece essa história, né? Os prós e contras das nossas listas. Mas será que realmente Deus, ele se importa com lista? Não. A história de Davi prova que Deus não está preocupado com lista. Aliás, ele já tem a sua lista. E na lista de Deus, eu e você está incluído. Talvez Davi sofresse bullying. Ele era ruivo, pequeno, tamanho inadequado para a época, cerca de 1,60 m, 1,70 m, quando os padrões da época eram 1,80 m, especialmente para soldado. Davi jamais seria escolhido para ser um soldado. Era pequeno demais. Quando o Davi foi enfrentar Golias, veja a zombaria que fizeram com ele. Seus próprios irmãos. Ah, Davi, você é um fracote e você veio aqui só para bisbilhotar. Fazer um relatório falso para nossos pais. Quando Saul olhou para Davi, disse de Davi: ah, rapaz, você é inexperiente. Você vai enfrentar Golias, um soldado guerreiro desde a infância. Veja que todas essas características na nossa sociedade hoje seriam o famoso bullying. Fizeram chacota de Davi quando ele chegou lá e disse que ia enfrentar Golias. Ninguém acreditou nele. E talvez eu esteja falando para você nessa hora, nesse momento, que tem vivido exatamente assim. Você é a margem de tudo que esperam de uma pessoa bem-sucedida. Aliás, o marketing publicitário hoje dos grandes coachings é que você tem que ter postura de vencedor. E você olha para Davi, você não vê nada disso. Davi era... por isso que Davi eu considero o personagem mais humano da Bíblia, do Velho Testamento, porque nele a gente se espelha, a gente se percebe. A gente está na história de Davi de forma muito personalizada. Era a ovelha negra da família, o desprezado lá, que ficava lá no meio do mato com as ovelhas. Ninguém dava importância para ele, então por que vamos nos preocupar com Davi? Não, Davi, deixa ele lá cuidando das ovelhas. Então as festas aqui, inclusive esse banquete para a escolha do rei, Davi não estava lá. Não estava na lista. E quando ele se apresenta para guerrear em nome de Deus, ninguém acredita nele. É assim com você? Ninguém acredita em você? Ninguém gosta de você? Você já se colocou, você já concluiu isso? Ah, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Essa é a história de Davi. Aparece no momento inadequado e se oferece para resolver uma situação em que ninguém quis se prontificar, e ainda fazem chacota dele, zombam dele. O próprio rei, num tom de ironia, tira suas vestes de guerra e tenta vestir em Davi, tentando mudar a sua personalidade, tentando mudar a sua postura. Essa é a sociedade que Davi tinha. Tentaram fazer de Davi um fantoche. Mas eu amo na história de Davi essa personalidade própria. Esse seu próprio jeito de ser e de fazer as coisas.
Agora, como é que Davi concluiu e como é que ele chegou a esse ponto de ser diferente e agir diferente, porque ele era, digamos assim, ele era diferente, ele era especial, mas não era especial para as pessoas, ele era especial para si mesmo e para Deus. Ele podia não estar na lista do ser humano, mas estava na lista de Deus. E se você sofre bullying, se você sofre de preconceito, desprezo familiar, saiba que você pode não estar na lista das pessoas boas desse mundo, das pessoas bem-sucedidas, das pessoas com características de vencedor, mas você está na lista de Deus. Você está na lista dos guerreiros do Senhor. Você pode até não ser escolhido para ser um gerente, para ser um líder de uma empresa. Você pode até não ser escolhido porque ninguém acredita em você. Que as pessoas não conhecem você, e você não tem as características ideais estabelecidas pela sua sociedade ou pela sua empresa. Mas saiba que você é escolhido por Deus. E o que eu acho interessante na história de Davi é o seu relacionamento com Deus. O Salmo 55, verso 17, Davi, ele tem uma frase interessante, ele cita uma coisa interessante aqui nessa música, no Salmo. Você sabe que os salmos são músicas, né? Músicas e orações. Mas aqui no Salmo 55, Davi canta, né, o texto é relacionado a uma música, a um cântico, e é direcionada para o regente do coro. E ele cantou essa música, e ele começa o Salmo 55 dizendo o seguinte: escuta a minha oração, ó Deus, e não ignores as minhas súplicas. Verso 2: ouve-me, responde-me, os meus pensamentos me perturbam, estou atordoado, diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e, irados, mostram o seu rancor ou preconceito. A palavra rancor aqui pode ser traduzida também como preconceito, ira, ódio, desprezo. Percebe? Davi não ignorava a visão que as pessoas tinham dele. Davi não ignorava o fato de ele ser uma pessoa rejeitada socialmente. Davi não ignorava o fato de ele ser uma pessoa que sofria os insultos daqueles que não compreendiam quem ele era e o que ele era capaz de fazer. Mas uma coisa ele coloca bem claro aqui: ele tinha um relacionamento perfeito com Deus. Ele tinha um relacionamento de dependência de Deus. Veja que o Salmo começa: escuta a minha oração. Ele começa seu texto, sua música, não é? Ele começa esse momento de reflexão com Deus, dando a certeza de que Deus estava ouvindo o que ele estava fazendo, o que ele estava falando, o que ele estava cantando. Não ignores a minha súplica. Dois pedidos interessantes. Ele pede para Deus escutar e pede para Deus não ignorá-lo. Se ele era ignorado pela sociedade, se ele era ignorado pelos amigos, se ele era ignorado pela família, ou desprezado pelos outros,
ele tinha esse sentimento de que isso não era possível para Deus. Que Deus não agisse igual ao que os outros estavam agindo. Que Deus se relacionasse com ele de modo diferente dos outros. Os outros podiam desprezar Davi, podiam não querer saber dele, mas ele esperava que Deus não tivesse o mesmo comportamento das pessoas. Sabe, eu quero me dirigir a você agora, que está assistindo essa mensagem. Talvez ninguém aqui nesse mundo dê importância para você. Mas não transfira isso para a sua vida espiritual. Não deixe que esse sentimento de desprezo, de abandono, se reflita no seu relacionamento com Deus. Eu não sei se era para Davi que Deus direcionou esse texto. Mas lá em Crônicas, o texto se refere mais a Salomão. Mas nós podemos utilizá-lo para Davi. Mas eu vou citá-lo lá no Novo Testamento, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Veja o que Deus diz a respeito de cada um de nós, não só de Davi, porque esse texto se refere a Davi lá, a Salomão lá no livro de Crônicas, capítulo 28, se eu não estou enganado. Ou é capítulo 20, verso 28. No capítulo 13 de Hebreus, versículo 5, está escrito assim: Deus mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quando Josué estava aflito, sem saber se realmente a sua liderança seria aprovada pelo povo, se ele seria um bom líder como foi Moisés. Imagine Josué, um soldado, era um servo de Moisés, agora ser escolhido para substituir o grande líder, o maior líder do Velho Testamento, né? O homem que tinha, digamos assim, a mala da paciência. Era o poço da paciência, Moisés. A Bíblia diz que chega a dizer que Moisés era muito manso. Ou aquele homem que matou o egípcio, agora está transformado no homem mais manso da terra. E Josué não sabia o que fazer. Ele estava ali, meio aturdido, desesperado, sem saber se tinha a aprovação das pessoas. E Deus disse para ele, Josué capítulo 1, versículo 9, não foi eu quem escolheu você? Não fui eu que estou mandando você fazer isso? Ser fiel e guarde as minhas palavras, e eu estarei com você e jamais o abandonarei, e você será bem-sucedido aonde você for. Lógico que eu estou parafraseando o versículo 9. Você pode ler Josué capítulo 1, versículo 9, e você pode parafrasear, inclusive colocar seu nome lá. Mas observa, Deus olha para nossas aflições, para os nossos medos, nossas incertezas, nossas dúvidas, nossas frustrações. Ele olha para os nossos relacionamentos fracassados e Ele diz para cada um de nós: filho, se o mundo te despreza, eu jamais te desprezarei. Se o mundo te abandona, eu jamais te abandonarei. Se o mundo não gosta de você, eu amo você. Eu estou contigo aonde você for.
Isaías 41:10 diz assim: eu te sustento com a minha destra vitoriosa. Deus maravilhoso. E Davi começa a sua oração dizendo: Senhor, escute a minha oração. Escute as minhas queixas, escute os meus lamentos, porque ninguém aqui está disposto a me ouvir. No Salmo 121, se eu não estou enganado, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Davi estava cercado de pessoas que nem estavam nem aí para ele. E mesmo depois que ele se tornou rei, as pessoas não estavam nem aí, queria mesmo é que eles se dessem mal. Aliás, muitas vezes em nossa vida, em nosso trabalho, em nossa família, as pessoas querem mais é que você fracasse, para poder ter certeza e olhar na sua cara e dizer: eu te avisei, eu sabia disso. Inclusive na vida espiritual, quando você toma uma decisão ao lado de Jesus Cristo, e você quer seguir a Jesus Cristo, muitas pessoas vão dizer assim: quanto tempo você vai ficar nessa igreja? Duvido que você dure muito aí. As pessoas não estão nem aí, as pessoas estão mais preocupadas em saber que você vai fracassar. E elas querem que você fracasse para elas ter certeza de que elas estavam certas. Mas Deus diz para você: filho, eu vou com você aonde você for. A minha destra te sustentará. Está escrito em vários lugares do livro de Isaías que a destra do Senhor nos sustentará. Você não está sozinho. Você precisa cada dia se colocar nas mãos de Deus, ter um relacionamento saudável com Ele, íntimo, verdadeiro, constante, porque Deus está cuidando de você. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Ele diz: lance sobre mim todas as tuas preocupações, porque eu cuido de você. Lembre-se que eu estou falando o texto na minha linguagem, tá? Mas leia lá, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz: lança sobre ele todas as tuas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Por favor, não deixe que o preconceito, não deixe que o desprezo, o abandono das pessoas aqui leve você a abandonar a Deus, achando que Ele também abandonou você. E mesmo que ninguém aqui se importe com você, Deus está interessado na sua salvação, está interessado na sua felicidade. Eu já disse num dos vídeos anteriores, você pode parar, se você não assistiu ainda os meus testemunhos ou os outros vídeos, um chamado à oração, você pode assistir aí que você vai ver que eu sempre repito essa frase. Deus ama você e Ele está interessado na sua felicidade. Se tem uma coisa que Deus mais quer para cada um de nós é que a gente seja feliz. Lógico que felicidade aqui tem que ver com aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho que fazer neste mundo e para onde eu estou indo. Então eu costumo dizer que felicidade para mim é ter Jesus Cristo na minha vida, ter a certeza da volta dele e da minha salvação e ter certeza de onde eu estou indo. Estou indo para o céu. Porque Jesus Cristo vai voltar para buscar e salvar, para buscar aqueles que eu amo. E eu e você somos convidados a estar com Ele. Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar um lugar para você. E quando eu for e te preparar um lugar, eu voltarei e te levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, você esteja também. João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim.
Não permita que os seus relacionamentos fracassados nessa terra, onde você procurou agradar as pessoas, onde você procurou fazer tudo para que as pessoas aceitassem você e nada deu certo. Porque você tem uma mancha, você tem um defeito, você tem uma... As pessoas inventam defeitos. Por exemplo, eu sou baixinho, né? Eu tenho 1,60 m. Então as pessoas olham para você de cima para baixo. Talvez você não tenha a beleza física. Então as pessoas vão desprezar você. Talvez você não se sinta muito inteligente na escola. Você não é aquele aluno de nota A ou nota 10. Eu nunca fui nota 10. E nunca fiz questão de ser nota 10. Mas eu sou um aluno, um estudante que sempre priorizei o 7. Então meu alvo era sempre ter a nota 7. Então se eu tirasse a nota 7 eu estava feliz. Não tinha que me preocupar com mais nada. Eu tô aprovado. Lógico, se eu tirava menos de 7, isso aí já era uma preocupação. Significa que eu tinha que trabalhar mais na unidade seguinte, ou no bimestre seguinte, hoje se chama bimestre, né? Para poder recuperar aquela nota. Mas já tirei 9,75, o professor de biologia disse que não ia dar 10. Tá bom. Inventou lá uma desculpa para não dar 10, deu 9,75. E a partir daquela experiência eu percebi que eu posso ser feliz com 9,75 também, assim como eu era feliz com 7. Eu sou feliz porque eu sempre procuro fazer o meu melhor para que eu me sinta feliz comigo mesmo. Então, quando eu vou fazer uma coisa, em vez de ficar preocupado com o que os outros vão achar, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão me avaliar, eu me preocupo em avaliar a mim mesmo. O que eu estou aprendendo com isso? O que eu estou ganhando com isso? Não é? O quão útil eu sou para as pessoas. Percebe? Quão útil eu sou. Não é o que as pessoas vão oferecer para mim, é o que eu vou oferecer para as pessoas. Tem uma frase famosa aí: não pergunte o que o mundo pode fazer por você, mas pergunte a você mesmo o que você pode fazer pelo mundo. Né? Não pergunte o que Deus pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer para Deus. Se bem que a gente não pode fazer nada para Deus, né? Porque Deus já é completo. Às vezes, quando a gente tenta fazer as coisas para Deus, a gente piora as coisas. Agora, se a gente cada dia procurar fazer as coisas com Deus, meu amigo, aí a coisa é diferente. É muito diferente. Se você fizer as coisas com Deus, as coisas é muito diferente. Então, Davi era um homem de oração. Por quê? Porque ele começava o seu dia e terminava o seu dia com Deus. Veja no verso 17 do mesmo capítulo aí, no Salmo 5, versículo 3, ele começa o Salmo, ele fala o seguinte, Salmo 5, versículo 3, ele diz assim, ó: de manhã, Senhor, ouves o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração, de manhã eu aguardo o Senhor com esperança. Veja, ele não procurava fazer coisas para agradar as pessoas, ele não tentava fazer as coisas para agradar a Deus, mas ele estava com Deus em cada coisa que ele fazia. Percebe a diferença? É muito diferente eu fazer as coisas para alguém, para agradar alguém, ou fazer as coisas com alguém. Davi começava o dia com Deus. E no verso 17 do capítulo 55, ele diz o seguinte: 3 vezes no dia eu te louvo. Não, 3 vezes, não, peraí, desculpe. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, pois sei que tu ouves a minha voz. Amém?
Davi tinha então esse momento, ele começava o dia com Deus, de manhã me apresento ao Senhor com as minhas orações e súplicas e queixas, Salmos 5, versículo 3. E Salmos 55, 17, ele diz, à tarde, no pôr do sol, pela manhã e ao meio-dia, eu me apresento ao Senhor com as minhas angústias e queixas e lamentações. Oração com Deus. Tente fazer as coisas com Deus. Josué, vamos voltar ao caso de Josué. Josué, Deus está dizendo, sou eu que vai adiante de você. Você não vai estar só. E quando a gente tem essa certeza de que Deus está conosco, e o que é Emmanuel, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo é Emmanuel. Emmanuel é Deus conosco. Então, quando você sai hoje para trabalhar, pense, eu estou indo com Deus, Deus está indo comigo para o meu trabalho. Se você está em casa hoje e vai fazer alguma coisa, você convidou Deus para ser hóspede da sua casa? Se você está indo viajar, você convidou Deus para ir com você nessa viagem? Jacó, quando recebeu a notícia que José estava vivo e que estava no Egito, ele consultou a Deus. E sabe o que Deus disse? Jacó, eu irei com você para o Egito. É diferente, ó. Eu irei com você. Não saia de casa hoje sem essa certeza. A certeza de que Deus está com você. De que Deus está conduzindo você. Pense nisso. Não permita que nada tire de você esse pensamento. Nada que eu faço sem Deus. Jesus Cristo mesmo disse em João capítulo 15, versículo 5, sem mim você não consegue fazer nada. E a nossa tragédia, o nosso fracasso, a nossa derrota está aí. Às vezes a gente quer fazer as coisas para os outros, para agradar a todo mundo. Aliás, nós temos a mania, né? Nós temos hoje o hábito de querer viver para os outros, porque eu tenho que fazer as coisas para ser aceito pelas pessoas. Mas você já foi aceito por Deus, você está na lista dele, você foi escolhido por ele. Então você não precisa fazer nada para agradar a Deus, para conquistar a Deus. Você já foi conquistado por ele. Filipenses, se você ainda não assistiu essa mensagem lá, então prossiga. Deus já escolheu você. Paulo diz que ele está tentando conquistar aquilo para o que ele já foi conquistado. Você já foi conquistado por Deus, você é amado de Deus. Lembre-se, você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores, mas Deus nos ama e Ele nos escolheu. Então você não precisa fazer nada para Deus, você precisa fazer correr para... Lembre da história de Josafá. Josafá estava lá com um milhão de soldados querendo destruir seu reino. Ele corre para Deus. E em oração, Josafá clama a Deus pela vitória. E Davi, ele conseguiu todas as suas vitórias. Se você ler o livro de 1º e 2º Samuel, você vai ver que todas as batalhas de Davi foram travadas quando ele teve a aprovação de Deus. E Deus, ele no livro de Samuel, sempre que ele ia para uma investida, eu vou citar aqui, por exemplo, ele estava preso na cidade de Keila. E Saul cercou Keila para destruir Davi. E Davi orou a Deus. Ele disse, Senhor, Saul está vindo me matar. É verdade que ele está vindo? É verdade. Deus respondeu, é verdade. É verdade que os homens de Keila vão me entregar a Saul? É verdade. Então Davi fugiu de Keila antes de Saul chegar. Então, quando você e eu temos planos, quando eu e você temos projetos, temos escolhas a fazer, é importante que a gente tenha essa postura. Por isso eu comecei essa mensagem dizendo que Davi é o mais humano dos pecadores bíblicos. É o que mais se parece com a gente. Porque ele se coloca no sentido de ser fraco e depender inteiramente de Deus.
Ele não confiava em si mesmo, isso é verdade. O texto mostra claramente isso. Ele não tinha essa autoconfiança isso é orgulho, né? Isso é exaltação própria. Isso Davi não tinha, né? Em momento nenhum. E quando ele começou a desenvolver esse sentimento, Deus tratou logo de discipliná-lo. Você se lembra que quando Davi tentou contar o exército e chegou a 1 milhão de soldados, ele se ufanou um pouco. Deus disse: Davi, eu tenho 3 castigos para você. 3 meses correndo na frente do seu inimigo, fugindo do seu inimigo. 3 dias de peste ou de fome. E Davi escolheu que ele deveria ser punido e não o povo. Mas mesmo assim veio a praga lá, e durante 3 dias, e Davi clamou, se ajoelhou e orou e jejuou 3 dias, e Deus cessou a praga, graças a esse homem de oração. Davi era um homem de oração. Mas observe que hoje nós estamos aprendendo aqui 3 coisas importantes da vida de Davi. Ele não estava muito preocupado com o que as pessoas pensavam dele. Você e eu precisamos parar de nos preocupar com o que os outros pensam de você. O importante é o que você pensa de você mesmo. Como é que você se avalia? Como é que você se julga? Eu não sou melhor do que ninguém, graças a Deus eu não tenho esse pensamento. Talvez eu acho que em relação ao mundo que a gente vive, a gente tem que sempre se colocar como o pior mesmo. Porque para Deus nós somos o melhor. E esse melhor eu tenho que dar a Deus cada dia. Entregar meu coração, meus projetos, a minha vida. Depender de Deus. A oração do Salmo 55 mostra isso. Davi mostra dependência de Deus, relacionamento, intimidade com Deus. E ele tinha, nesse relacionamento, ele tinha um único alvo: estar com Deus, fazer as coisas com Deus. Que eu e você, nesta hora, escolha, decida se avaliar aos olhos de Deus. Se Deus ama você, então ame você também, ame-se. Valorize-se aos olhos de Deus, porque Deus dá valor a você. Deus deu tanto valor a você que Ele enviou o seu Filho para morrer por você. Segunda coisa, tenha seus sonhos, seus projetos, tenha suas metas, mas não deixe Deus de fora. E não julgue a Deus nos olhos das pessoas. Se as pessoas desprezam você, Deus jamais te abandona. Deus jamais despreza você. Porque Ele te ama, e você é um filho, você é uma filha de Deus. E não tente fazer as coisas para agradar a Deus ou para agradar as pessoas. Agora, se você andar com Deus, se você fizer as coisas com Deus, Ele estará muito feliz com você. Porque veja que Enoque foi feliz porque andou com Deus. Enoque foi feliz porque ele tinha uma intimidade com Deus, e tanto é que Deus o levou para casa. Noé andou com Deus e foi salvo do dilúvio. Abraão andou com Deus e foi chamado amigo de Deus. Andar com Deus, fazer as coisas com Deus é diferente do que fazer as coisas para Deus. A gente muitas vezes está preocupado em fazer coisa para Deus. É como se a gente estivesse tentando agradar, assim, tentando conquistar o favor de Deus. Por isso que a oração é muito mais do que pedir coisas a Deus. Oração não é pedir coisas a Deus. Isso não é oração. Isso é penitência. Agora, quando a oração é o abrir do coração, uma conversa franca. Observe que ele começa o salmo aí dizendo, né?
escuta a minha oração. E aí ele mostra que ele quer que Deus tenha uma reação diferente das pessoas à sua volta. Mas ele mostra o hábito. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, ele tinha o hábito de orar. De buscar a Deus. De buscar a direção de Deus para onde ele ia. Leia 1 e 2 Samuel, você vai ver. Na história de Davi, tudo que ele ia fazer, ele perguntava se tinha a aprovação de Deus. Onde ele ia, ele queria saber se Deus ia com ele. Veja, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo. Salmo 23, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Se você tiver esse sentimento, a sua oração vai ser diferente. Os seus pensamentos serão diferentes, suas ações serão diferentes. Deus está comigo. Se Deus está comigo, eu não vou àquele lugar. Se Deus está comigo, eu não vou comer essa comida. Se Deus está comigo, eu não vou entrar nesse relacionamento. Eu não vou aceitar essa oferta de emprego, porque Deus não pode ir comigo para ali. É diferente. Nossa vida precisa ser muito mais do que ficar pedindo coisas a Deus. Essa penitência, isso parece uma coisa muito monótona, muito enfadonha. Relacionamento, Deus está pedindo da gente relacionamento. Deus quer um relacionamento comigo, Deus quer um relacionamento com você. Deus quer se relacionar conosco. Você quer ter um relacionamento com Deus? Você quer ter uma vida com Deus? Pare de se olhar como uma pessoa fraca. Pare de olhar para os seus defeitos. Pare de olhar para as suas características e personalidade, quem sabe, desajeitados. Não. Comece a olhar para Jesus Cristo. Ele é o seu modelo. Comece a olhar para Deus, para a grandiosidade do que Ele é para você. E aí você vai encontrar a verdadeira felicidade. Porque felicidade não é ter coisa. Felicidade é ter certeza da salvação em Jesus Cristo. Ter certeza da vida eterna. Ter certeza de que Deus o ama e que Ele vai conduzir você para o lar celestial. Porque Ele preparou uma casa para você. Você crê nisto? Você aceita isso agora? Você aceita que Deus é o seu Deus e quer ter uma vida de comunhão com Ele? Quer fazer tudo com Ele? Quer andar com Ele, quer viver com Ele, quer, se preciso for, morrer com Ele. Paulo disse que ainda que a gente morra, Jesus Cristo também falou, né, que ainda que a gente morra, a gente tem que morrer em Jesus Cristo, porque nele temos a salvação e a vida eterna. Esse é o meu desejo para você. Não deixe de tomar sua decisão hoje de viver com Deus, de ter uma vida espiritual com Deus, de ter um relacionamento com Deus, para a sua vida espiritual ser uma vida vitoriosa e para a sua onde você for, você ser bem sucedido, porque Deus estará com você. Querido Deus, nosso Pai, nossa gratidão pelo teu amor e cuidado conosco. Abençoe a gente. E assim como o Senhor cuidou de Davi, aquele jovenzinho fraco, diferente, ruivo, pequeno, que ninguém acreditava nele, o Senhor creu nele, o Senhor o escolheu e ele foi o grande Davi, homem segundo o coração de Deus. Aleluia! Que maravilha, Senhor! Um homem cheio de fraquezas e defeitos, que cometeu erros, adulterou, cometeu assassinato para esconder o seu pecado, mas depois se arrependeu, se humilhou diante do Senhor. Mas era um homem de oração, um homem de entrega pessoal a Deus e que fazia questão de andar com Deus onde ia. Por isso, ó Deus, nós queremos também entregar nossa vida a Ti para caminhar contigo. Aceita a gente, abençoe a gente e cuide da gente neste dia, nesta noite, neste ano de 2021. Que as Tuas bênçãos recaiam sobre todos nós, que sejamos bem-sucedidos aonde a gente for, porque escolhemos estar contigo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.